Olá, meu nome é Rosilene Silvestre. Estou aqui para apresentar o meu pitch, meu trabalho de conclusão da pós-graduação de terapia cognitivo-comportamental. A temática que eu escolhi foi terapia cognitivo-comportamental com adultos. É uma forma de trazer uma solução eficaz para esse tema. A problemática surge diante do aumento dos transtornos mentais, como ansiedade, depressão, que afeta profundamente a vida adulta, enquanto tratamentos tradicionais falham em atender às necessidades de forma eficaz. Os tratamentos tradicionais que a gente traz aqui é no sentido da medicação, é no sentido de procurar profissionais que não tenham necessariamente relação com a saúde mental, relação com a saúde psicológica, e a TCC ela tem se mostrado uma abordagem que traz um retorno de maneira breve, uma abordagem que a gente consegue desenhar e redesenhar a maneira como a pessoa vai lidar com esses transtornos, a maneira como a pessoa vai lidar com esses problemas de maneira um pouco mais imediata, né? E rapidamente a gente consegue um resultado bacana. O público-alvo desse trabalho são os adultos que sofrem com esses transtornos, além dos profissionais de saúde mental que têm o interesse em conhecer um pouco mais da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, como uma abordagem prática no tratamento desses transtornos e quais são as propostas de solução trazidas nesse trabalho. Redesign mental, né? Lembrando que todo esse trabalho é embasado na TCC, certo? Então, o redesign mental ele entra como a utilização de exercícios práticos para reprogramar padrões de pensamentos negativos. Todos temos padrões de pensamentos, padrões de pensamentos que muitas vezes surgiram na infância e que a gente vem lidando e convivendo com eles de maneira automática, sem pensar que eles estão ali, sem raciocinar sobre o motivo deles estarem ali. Grande parte deles estão norteando as nossas decisões, os nossos comportamentos, a maneira de ver a vida, e a gente não tem ainda a tratativa de maneira crítica de entender que esse pensamento ele vem de uma determinada raiz. As experiências de imersão emocional, o que a imersão emocional faz? Ela vai te expor, ela vai te colocar diante de situações que são desconfortáveis, situações que te geram medo, te geram ansiedade. Claro, essas situações elas são previamente mapeadas, né? Então você entende que elas geram um desconforto em você e você se expõe de forma proposital, mas com um cuidado, com uma cautela, com a mediação do profissional, justamente para que a gente consiga ter a percepção de entender que quanto mais eu me exponho, menos aquela situação ela me assusta, menos aquela situação ela me amedronta, porque a gente vai criando a habituação. Eu vou me habituando àquela situação, me habituando àquele sentimento, aprendendo a ter ferramentas de confronto para aquele sentimento e ressignificar, né? Fazer um redesign mental sobre as coisas que me surgem, os sentimentos que me aparecem diante daquela situação. O Mindset Autônomo, que é implementar um plano de ação personalizado com técnicas de autoajuda, porque a TCC ela parte muito desse princípio de que a gente, num determinado ponto, né, do nosso tratamento, passa a ser o nosso terapeuta. Então a gente sozinho daqui a pouco vai conseguir entender que, poxa, essa situação aqui ela me gera um determinado gatilho, me traz um determinado pensamento, eu me sinto de determinada forma. Então esse mindset autônomo vai trazer algumas estratégias para que eu consiga lidar com isso, né, de maneira imediata, fazer com que eu tenha ali ferramentas que eu possa interagir, reforçar o desenvolvimento dessa resiliência, desse bem-estar. Na prática, as soluções elas envolvem as sessões focadas e estruturadas. Então, eu tenho uma sessão focada naquele problema. A TCC ela trabalha muito com o presente, com o que está aqui e agora, com o pensamento que me surge, com o que eu penso quando eu trato diante de uma determinada situação, de uma determinada atividade. Então, o que eu faço aqui e agora e estruturo essa sessão, né, para a gente ir conseguindo ter ferramentas de confronto. Exercícios de reestruturação cognitiva, que é justamente parar e refletir por que eu penso como penso, por que esse tipo de pensamento me surge, por que automaticamente eu entro nesse tipo de ciclo, né, de pensamentos. A exposição gradual às situações temidas, então eu vou gradualmente me expondo ali aquelas situações que para mim hoje são impensáveis, dou uma olhadinha, amanhã eu dou uma olhadinha com um pouco mais de tempo, me permito sentir aquele sentimento ruim, mas ali tratando e me cuidando, sabendo que aquilo ali não vai me atingir de forma pessoal, porque eu estou amparada por uma abordagem, eu estou amparada por algumas estratégias que me ajudam a sair daquela situação. O treinamento das habilidades de enfrentamento, para que eu sozinha consiga ser minha terapeuta, consiga ser uma pessoa que consegue me retirar daquela situação, assim como eu consegui ter a habilidade de me expor, eu consigo me retirar. O automonitoramento e o feedback constante, né? Eu estou ali me monitorando, poxa, realmente eu consegui trazer os pensamentos para algo que seja mais positivo para mim, esse feedback eu estou me trazendo, eu estou levando para minha terapeuta, eu estou conversando sobre isso, eu estou tendo essa troca realmente de que, poxa, que bom que eu consegui, bacana, não, hoje eu dei uma falhada, mas amanhã eu vou tentar novamente. O feedback ele vem nesse sentido. O plano de manutenção e prevenção de recaídas, as recaídas elas podem acontecer, então precisa realmente haver uma manutenção, um cuidado, um reparo, e se cair, como é que eu faço para sair daquela situação de forma rápida, de forma breve, sem que aquilo me atinja novamente.
Então, dentro desses 5 minutos é o que deu para trazer e eu deixo o meu. Muito obrigada.